consegue se mover? Que tipo de pessoa é você? Será que é tão difícil dar espaço? Abra! Desculpe. A via é de sentido único e você está errada. Bom, eu tô errada. Isso importa. Você sabe o que eu tenho no banco de trás? O quê? Crianças. O primeiro sempre dá trabalho. A segunda tá puxando o cabelo dele. O terceiro vai fazer xixi agora. Você tem filhos? Hoje compramos coisas deliciosas. Dima, por algum motivo você não responde. Queria saber o que gostaria de jantar, frango ou carne? Na verdade, comprei os dois. Me diga que horas você vai chegar para que tudo esteja quente, senão você vai ter que esquentar. Um beijo. Dê uma família a uma criança. Dima, tomara que você chegue cedo hoje. Tenho uma ideia. E quero conversar com você. Ah, sim. Sim, claro. Eu tô te falando, vai ser uma bomba. Eu e você vamos aumentar a massa enormemente. Sim. Dima, em 10 minutos estará tudo pronto. Mas olha só, eu não quero comer isso. Você sabe que eu tô de dieta, né? Oi. Tem proteínas, fibras, nada de carboidratos, come o que quiser. Escuta, eu queria falar disso depois do jantar, mas eu não posso esperar. Eu preciso falar com você. Tá bom, olha, eu também preciso falar com você, tá? Eu pensei que talvez Mas você e eu Veta tá pudéssemos... grávida. E é meu. Olha só, por favor, não fala nada, tá? Não pode me culpar por eu querer ter uma família normal, uma família que seja normal e completa. E também não tô dizendo que a culpa é sua por conta da infertilidade, mas você precisa entender o meu lado. E por que que a gente não pode simplesmente conversar como pessoas adultas, hein? Afinal de contas, isso não é mais sobre você ou sobre eu, é sobre o bebê, você entende? E o que você vai fazer? É sobre isso que eu quero falar com você. Eu preciso desse apartamento. Mas é o apartamento da minha avó. Fui eu que fiz todas as reformas e modificações. Que importa se é da minha avó ou da sua? O que importa é que você precisa ir para um outro lugar agora. Para onde? Bom, vamos alugar alguma coisa e encontrar um lugar para você. O importante é que tem que ser rápido. Eu só não entendo porque eu deveria sair. Mas Veta tá tendo complicações na gravidez. Olha só, eu nunca ia te pedir e nem insistir com isso se não fosse por essa situação. Tem uma clínica aqui perto e ela vai ficar bem mais tranquila. Além disso, o que importa? Afinal, estamos falando da vida de uma criança, entende? Sim, eu entendo. Tudo bem, então. Então eu já vou. E amanhã eu volto para poder te ajudar com as suas coisas. A luz na sua janela. Episódio 1.
Dima, quando você vem, eu preciso ir trabalhar agora. Partituras musicais. Escuta, eu tô bem ocupado agora. Mas você não precisa levar tudo nesse momento, tá? Pega só o que puder, que o resto eu levo depois. Olá, o Dr. Pankratov está novamente com você. Hoje vamos falar sobre como impor limites. Ou melhor dizendo, aprendemos a dizer não. Por que é tão difícil dizer não sem sentir culpa? Mesmo quando alguém nos pede para fazer algo completamente inaceitável, arruinando os nossos planos. A experiência de ouvir um não e se sentir mal e ofendido. A experiência negativa de dizer não provoca uma reação de irritação na pessoa. Então, lembre-se bem, as pessoas que se ofendem com seu não são as mesmas pessoas que te manipulam. E o manipulador vai te dizer, diante da sua negativa, que você só pensa em si, que é egoísta, como se pensar nos seus interesses e cuidar de si mesmo fosse errado. E não, isso é normal. O que você está fazendo? Está tudo bem? Não tem nada bem. Agora eu não tenho um marido, nem casa. Bom... Escuta, o importante é não se preocupar. Alugaremos um apartamento. Eu não consigo lidar com isso. Você consegue lidar com isso. Primeiro você precisa superar essa barreira psicológica. Então tudo será diferente. Sim. Sim, acredita em mim. Agora vamos ligar para o corretor de imóveis. Espera um pouco. Espera um momento. Alô, Tatiana? Sim, é a Nina. Oi. Preciso de um apartamento para alguém muito próximo. Sim, é uma situação... É urgente. Bom, um lugar aconchegante. Qual é o orçamento? Orçamento normal. Onde? Uma área muito boa. Em 1 hora? Em 1 hora pode ser, sim. É isso, em 1 hora vamos. Depressa, vou te deixar meu telefone e eu recolho tudo. Alena, esqueci de te falar. Amanhã tem inspeção, mas preciso sair com urgência. Você me cobre? Cobrir você? Amanhã minha filha vai fazer um concerto. Pode fazer isso? Sim, claro. Alena,
Não quero te pressionar, mas só para você entender, tenho mais 2 candidatos para este lugar. Vou mostrar para alguém agora. Gosto muito de você, mas isso são negócios. Você pode esperar até amanhã? Sinto muito, Alena. Se o cliente aceitar, você terá que responder em meia hora. É tudo que posso fazer. Bom, com certeza ele vai ligar de novo. Está muito ocupado. Obrigado. Tchau. Sinto muito. Foi alugado. Seu marido não ligou? Parece que não. Você não precisa dele. Você tem as suas economias? Trabalho como bibliotecária. Sinceramente, eu não sei de nada. Nem onde eu vou dormir esta noite. Nem o que eu vou fazer. Você pode passar a noite num albergue. Albergue? Bom, é um albergue. É limpo e econômico. Depois pensaremos em algo. Mas eu vou te ajudar. Obrigada. Sim? Oi, escuta, é algo muito urgente? Eu tô bem ocupado agora e não dá pra falar. Dima, simplesmente perdi um apartamento bom e barato. Bom, então é só procurar um outro apartamento. Sim, claro. Escuta, eu tava pensando que... Não, escuta, você não pode vir pra cá. A Sveta vem aqui hoje e eu até tô com medo. Pensa como ela vai reagir se você estiver aqui. E ela tá numa situação que não deve se estressar muito por conta do bebê. Entendi. Desde que os manipuladores fiquem com suas manipulações tolas. Eu e você teremos um plano. Surpresa? Eu vou te explicar. O plano será um lembrete de que não há vergonha em dizer não. Pode ser qualquer coisa. Um objeto, um gesto específico ou um pequeno ritual. Que cada um escolha o que preferir. E da próxima vez que eles tentarem te manipular, e vão tentar, o plano te ajudará a dizer não. Apenas tente. Eu creio em você. Não. Aqui temos um banheiro. E aqui também. Aqui tem outro. Certo? Esse é o quarto. Vai e me diga o que acha. Normalmente está tudo ocupado? É, bom, de vez em quando. Mas como vê, agora não tem ninguém. Tá, eu vou ficar. Bom, chegamos. O banheiro fica bem ali. Por que ainda estão aqui? Como assim? Olha só, eu só tô... Eu ia agradecer muito se eu não tivesse que ficar vendo as coisas da sua ex. Tá bom, eu entendo, tá? Fica tranquila, vai ficar tudo bem. O que foi, querida? Tudo bem? Calma. Nada. Vem cá, vem, Me deita deixa. aqui. Isso, muito bem. Deita devagar, tá? Vai ficar tudo bem. Isso, coloca as pernas aqui assim. Eu vou levar tudo isso amanhã, tá bom? Olha, pode ficar tranquila.
licença, com licença. Cheguei. Vamos, da luz. Não, essa cama Nossa, já é quantas minha. camas, hein? Não, vai. Você trouxe Ah, cadeado? Não, essa Peraí, eu cama durmo é em cima, minha. tá? Não. Com licença. Eu não vou conseguir ficar nessa. Tá muito quente Aqui, aqui. eu vou ficar Ah, eu aqui. tô dividindo, vai. Ah, eu queria um pouco de água, cara. Por favor. Ah, pega pra mim, vai. Olá, acorda. Onde você estava? A inspeção não vai acontecer sozinha. Lembra que hoje eu vou embora? Nina, é que não dormi nada a noite inteira. Ai, meu Deus, toma. Obrigada. Não deu certo com o apartamento. Aí passei a noite em um albergue. Onde? É uma espécie de dormitório. É limpo e econômico. Mas com 7 vizinhos. Mas que horror. Por que você não me ligou? Podia ir pra minha casa. Bom, seria um pouco desconfortável. Você já tem problemas lá. Bom, sim. E onde tá seu marido? Não pode ligar pra ele? Não. Eu entendo. Tudo bem. Você já ouviu falar de dividir moradia? Bom, é quando várias pessoas vivem no mesmo apartamento, mas cada um tem o seu próprio quarto. Privado? Privado. Vamos ver. Tem uma boa opção aqui perto. Eu vou te enviar. Liga pra eles. Agora, eu vou embora. Não posso me atrasar. É a primeira apresentação dela, tá? Sim. Nos vemos. Alô? Estou ligando pela vaga no quarto. Quantos anos eu tenho? Ainda não sou velha. Trabalho como bibliotecária. Tudo bem, eu vou tentar chegar a tempo. Nos vemos à noite. Obrigada. Quem é? Ah, por favor, abre a porta. Eu esqueci as chaves em casa. De qual apartamento? Ah, do 75. Não tem meninos no 75. Eu sei quem mora lá. Se bater de novo, eu vou chamar a polícia. Eu tô cansado disso. Olá. Quem é você? Liguei pela vaga no quarto. Mas já tá alugado. Sinto muito. Poderia ter me avisado, ou pelo menos me ligado. Bom, devia ter chegado a tempo. Até nunca mais. Eu... Alena? Alena? Alena, levanta. Alena, levanta. Eu disse, Alena. Obrigada. O que foi? Bom dia.
Oi. Escuta, não deu certo com esse apartamento, mas vai dar certo com outro. Mas tenho a sensação de que isso não é pra mim. Parece que estão procurando alguém mais jovem. Bom, eu não sei o que fazer agora. Eu também não. Alô? Oi. Sim, Tatiana? Como você está? Bem. Encontrou um apartamento? Ainda não. Certo, tem uma opção pra você. Acho que não vou conseguir lidar com isso. Não, ainda pagam extra. Quarto, cozinha, banheiro, tudo à sua disposição. Só que o vizinho é um homem. Bom, é claro que estou precisando, mas não posso fazer isso. Não, você não entendeu. O caso é que ele sofre de uma doença rara. Não sai do quarto. Ele precisa de ajuda pra lavar, passar, cozinhar. É só isso? Sim, é só isso. Te interessa? Sim, eu tô indo. Bom, e é melhor comprar algo pra ele comer. Tudo bem. Com licença, pode me dizer onde fica a casa número 13? Sinceramente, eu não sei. Ah, tudo bem. Ah, do que é esse sanduíche? De frango. Eu também prefiro frango. A mamãe sempre compra esses. Onde está a sua mãe? Ela chega tarde do trabalho. Você está com fome? Quer que eu divida a metade com você? Como se chama? Vária. Eu sou a Lena. Prazer em te conhecer. Talvez sejamos vizinhas, Vária. Aqui está. Bom apetite. Olá? Tem alguém aqui? Você não pode entrar aí. A sua porta é ao lado. A chave está debaixo do tapete. Oi, meu nome é Lena. Tudo bem. É ali que você vai deixar a comida e pegar o lixo. Tudo bem. Que lugar estranho. Se não gostar, não precisa ficar. Você pode ouvir tudo? Sim. Então, por favor, evite comentários assim. Tudo bem, eu vou tentar.
Bom, tá tudo bem. Da minha parte, eu já fiz tudo. Quando você vai me pagar? Vamos pagar agora. O que tá fazendo? O que significa isso? Calma, amigo. Isso não é da sua conta. Eu vim pra discutir o acordo. É assim que discutimos negócios com gente como você. E como a gente resolve? Vamos falar com você amanhã. Por enquanto, fica calmo e guarda a arma. Guarda e vá. Vamos começar. Nossa, como pesa isso aí. Meu Deus. Pesa muito isso. Vamos, se apressa.